Entrar esse cara. Tá ao vivo já. Já estou ao vivo? Já são 10 horas. Ok, já estamos Já ao são vivo. 10 horas. Da minha, sem levantar o rosto, mas essa minha avó. Fora da caixinha. Line. Ok. Tem como ligar esse aqui? Sindicato é uma associação de trabalhadores em defesa dos seus direitos. Fique forte. Seja sócio do seu sindicato. Olá, gente. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Começa a partir de agora aqui na sua web rádio Atitude Popular, o programa dos movimentos sociais do Ceará, Democracia no Ar. Com retransmissão pela Rádio Classista da FETRACE, Canudos FM 104,5 e Liberdade AM 1310 de Boa Viagem. Camponesa FM 95,7 de Crateús e FM 25 de Maio a 95,3 de Madalena. Formamos agora a Rede Cearense de Comunicação Popular para a transmissão das lutas e ideias dos movimentos sociais do Ceará. O Democracia no Ar é um programa idealizado pelo movimento Democracia Participativa e estamos também ao vivo na fanpage Democracia Participativa CE, isso no Facebook. Agradecemos também a página do Daniel Pio Bezerra, ao blog da Dilma, que está compartilhando o programa, a você também aí na sua página pessoal, que está fazendo o mesmo, reverberando, replicando esse programa. Obrigado, tá? Esse programa tem produção e conteúdo de Extras Gomes e apresentação dela, Marina Valente. Locução técnica e intervenções comigo, Jonathan Neto. Comentários de hoje por conta do Antônio Ibiapino. Temos o apoio cultural da AFBNB, Sintaf, Mova-se, Sinfarce, o Show Advogados Associados e ainda Sindicato dos Bancários. Agora 10 horas e 3 minutos. Também queria dizer, né, que um dos grandes guerreiros dessa boa causa, o Márcio Rodrigues, que faz presença aqui nos estúdios da Web Rádio Atitude Popular. Começão. Valeu pela visita, Márcio. É com você, Marina. Bom dia a vocês todos que estão nos ouvindo, bom dia a você que está no Facebook compartilhando e acompanhando aqui o Democracia no Ar. Não deixem de compartilhar, curtir, enviar para os amigos para a gente levar cada vez mais longe a voz dos movimentos sociais do estado do Ceará. A gente precisa furar essa grande mídia golpista e não é fácil esse trabalho, portanto a gente conta com todos vocês. Bom dia, Jonathan Neto. Bom dia, bom dia. Bom dia, Beth Silva, que já está aqui no ar, conversando com a gente aqui no Facebook. É com você para anunciar o nosso comentarista de hoje, Jonathan Neto. Vamos lá, então. Radialista Antônio Ibiapino. Eu adoro essas vidas. E bom dia, Ibiapino. Bom dia, Mônica. Bom dia, Marina Valente. Mônica, tudo bem, é gordinha de Tucinha, mas saiu da onde, Ibiapino? Explique-se quem é a Mônica para nós. Eu sou mais Marina. Não precisa ficar nada. Abraçar aqui, dar a boa-vinda da nossa convidada e com muito prazer e alegria, o Márcio. O Márcio foi o responsável de eu estar aqui, viu, Marina? Me ligou. Eu vou dar bom dia para ele também, porque o povo está com saudade da voz dele. Mas eu quero dar primeiro. Então, me convidou, me convenceu em dar uma ajuda aqui. Eu vim, me comprometi com ele e senti muita saudade, porque me falta também, em virtude dele estar estudando, se fazendo mestrado ou doutorado, e foi preciso sair. Mas, assim, eu aprendi com o Márcio, em pouco tempo, que é uma pessoa muito solidária e um grande jornalista. Então,
Já disse isso aqui, estou dizendo agora na frente dele. E obrigado aí pela sua visita. Eu acho que a casa aqui está sempre aberta para quando você quiser. E talvez, Marina, no dia a gente tivesse que convidar para ir ser um dos entrevistados para falar aí de um tema qualquer. E, por último, abraçar aqui os ouvintes de todas as emissoras que retransmitem esse importante programa da rádio, da nossa rádio, e do debate com todo o movimento social. E como a Marina sempre gosta de dizer, é um contraponto, é um combate a essa mídia golpista que faz parte de uma grande empresa, que o grande objetivo é lucrar, ganhar dinheiro em detrimento da ética, da justiça social e tudo mais. Como não poderia deixar de ser, dar esse oi para o Márcio, que está com o computador no colo, mas a gente faz ele tirar para vir daqui um oi para os nossos ouvintes. Ele continua fazendo parte aí do movimento Democracia Participativa. Bom dia, Márcio. Bom dia, Marina. Bom dia aos caros ouvintes, aos queridos ouvintes aí. Obrigado pelo espaço. Hoje eu trouxe aqui a presidenta da Sindues, da seção sindical do Andes Sindicato Nacional, a Sindues, que representa aí os mais de 900 professores. 1.200 é sonho, né, Sandra? É o ideal, né? Mas é para falar sobre um momento lúdico, um momento bacana, né? Eu estou aqui tentando ajudar nessa divulgação de um momento muito especial, porque são 15 anos de muita luta. E a Sambara Paula é quem vai aprofundar mais isso. E eu agradeço aqui, né, de coração, de toda essa homenagem que vocês estão fazendo, meu querido parceiro de todos os momentos, Jonathan Neto, meu amado Antônio Ibiapino, uma história de luta aqui dentro do movimento sindical de Fortaleza do Ceará, e com quem eu sempre aprendo a cada encontro, Marina Silva. Olha vocês dois hoje. Tá como, né? Marina Valente, Nina Valente, grande guerreira. Tivemos a oportunidade, inclusive, de dividir um espaço lá em 2008, no Rio de Janeiro, né? A terra onde ela nasceu. Minha terrinha. No Núcleo Piratininga de Comunicação, que a gente fez um curso juntos, né? Terra de Cláudia e nosso querido Vitor Janotti, que já não está mais entre nós. Cláudia, inclusive, está vindo, já me anunciou que vem em janeiro, que é uma guarda, vai vir aqui no programa. Falei, claro, portas abertas, sempre para o Núcleo Piratininga e todo o conhecimento que eles têm sobre comunicação sindical, comunicação revolucionária. É sempre muito bom a gente poder ouvi-los. Então, estou super assim, ansiosa pela vinda de Claudinha, que é uma pessoa que eu amo, assim, do core. E a gente esteve lá juntos, aprendendo. Nem sei que ano foi aqui. 2008, olha. Então, bom programa para vocês. Então, hora de apresentar a conversa. É verdade. E é claro, hoje aqui nos nossos estúdios, a gente está... Bom, mandar um beijo aí para o Geraldo Sá, que está dizendo: bom dia, ouvindo o programa aqui no Sindieleto Ceará. Grande comandante Ibiapino. Um beijo lá para o Geraldo. Ele está sempre acompanhando o programa, gente fina. E aí o nosso querido Antônio Carlos, que também é outro querido, outro que merece beijo no colo, está dizendo: bom dia para todos e todas, Márcio Ibiapinos, Sambara Esdras, Jonathan Souza e ouvintes. Muito obrigado pelo carinho, Antônio Carlos. Você é sempre um doce. Nós estamos, obviamente, já foi bastante anunciado, mas nós estamos aqui hoje no nosso estúdio com a Sambara Paula, que vai falar aí sobre, que é representante da seção sindical do Andes, né, pelos docentes da Seção Nacional dos Docentes da UES, né, que vai falar sobre os 15 anos de luta do Sindiues, né, e tem uma série de comemorações que estão por vir, né? E ela é a nossa entrevistada de hoje. Aliás, vocês podem aproveitar também, perguntar para ela sobre a UES, né? Sobre a questão da educação pública. É uma boa oportunidade que vocês ouvintes vão ter. Mandem seus comentários, mandem o seu alô o seu cheiro pode ser também, que a gente gosta de receber um cheiro, né, não, Jonathan Neto? Com certeza. E também está esperando vocês. Bom dia. Bom dia, Marina Valente. Bom dia, Jonathan
Alberto, Jonathan Neto, Ibiapino. Bom dia também para o Márcio, né? Um prazer estar aqui, vindo trazida pelo Márcio e ser acolhida nesse espaço, né, tão aconchegante, tão fortalecedor para os movimentos sociais, para o movimento sindical, para a luta dos trabalhadores nessa conjuntura atual que não está nada fácil. Vamos, então, o Geraldo está dizendo, é sâmbara, Marina, é paroxítono. Eu sei, é porque eu falo muito rápido como toda carioca e os meus acentos e as minhas reflexões vão em outros cantos às vezes, Geraldo. Você me desculpa. Como Viu? todos estão trocando os nomes aqui, é permitido, né? O meu eu sempre permito todas as trocas. Eu, às vezes, boto os meus acentos e as minhas tonalidades em outros cantos. É o carioquês. Mas, Marina, não é fácil, não, identificar a sílaba forte. Tem palavras que a gente não conhece, você tem que até refletir para descobrir onde é que está a sílaba forte. É verdade, é verdade. E, não, e, na verdade, é sem acento, né? Pelo menos. Sem acento, pior. Aí a gente não identifica. Mas eu senti pelo Márcio e tentei reproduzir o nome, não vou nem mentir, só que as minhas tonalidades vão em outros cantos, Jonathan Neto, é minha culpa. Enfim, vamos ao nosso giro de notícias. CIA no ar. Ok, Marina, 10h12, vamos girar. Atitude Popular. Giro de notícias. A Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, CTB, completa hoje, 12 de dezembro de 2017, 10 anos de existência. Você nem avisou a gente botar um parabéns aqui para você. Para comemorar a data, a Central pede aos filiados que mandem vídeos de 1 minuto, que serão editados e mostrados no site da Central. Então, todo mundo mandando o seu feliz aniversário para a CTB. De notícias. Às vésperas da eleição da entidade, o Sindicato dos Médicos do Ceará afirma que foi vítima de uma tentativa de crime virtual. A chapa de oposição Saúde, Trabalho e Luta exige uma apuração do fato. O movimento liderado pelo médico Jaime Alencar Benevides Filho exige uma apuração rigorosa e ilimitada dos fatos anunciados pela direção do CIMEC, de uma tentativa de acesso remoto aos computadores do setor administrativo do sindicato, como possível exclusão e alteração de arquivos que aconteceu no dia 7/12/2017. Eu quero dizer para vocês, com fundo do coração, aqui, olhando no olho, para quem está com o Facebook aberto. Eu quero muito que essa oposição ganhe, porque essa direção atual do Sindicato dos Médicos é uma vergonha para a história do movimento sindical. Povo atrasado, reacionário e preconceituoso. Eu duvido muito que tenha acontecido essa invasão aí, que eles alegam que tenha acontecido, e boa sorte aí à oposição do Sindicato dos Médicos. Atitude Popular. Giro de notícias. O Núcleo Piratininga de Comunicação divulga que ainda estão às vendas as agendas de 2018. As vendas vão seguir até o dia 23 de dezembro. Entre em contato com o NPC e garanta a sua. Vamos dar essa força aí ao Núcleo Piratininga de Comunicação, que inclusive tem uma agenda que é só sobre mulheres de lutas. Vale a pena entrar em 2018 com uma agendinha do Núcleo, que tem inclusive as datas históricas da luta do movimento sindical. Então a gente aproveita e vai descobrindo no meio do ano o que aconteceu de bom em cada data, né? E a gente vai levantando a luta dos trabalhadores e ajudando no processo de comunicação dos mesmos. Esse foi o nosso giro de notícias. Democracia no ar. Os professores da UES, nos últimos 15 anos, têm realizado sucessivas lutas pela melhoria da qualidade de ensino, pesquisa e extensão. Para comemorar os 15 anos do sindicato, do SINDUES, a diretoria preparou uma programação especial para relembrar a trajetória de luta. Para conversar sobre esse assunto, estamos com a presidente do sindicato, Sambara Paula, nesta terça-feira,
E nós ainda contamos, obviamente, já apresentado aqui, com o nosso comentarista, Antônio Ibiapino. Então, vamos lá. Como é que está a programação, diretora? Como é que está a agitação aí para a celebração desses 15 anos de luta? Então, a Sindoesse está completando 15 anos de existência. A Sindoesse é a seção sindical do âmbito dos docentes da Universidade Estadual do Ceará, que é um instrumento que congrega, desde 2002, os docentes, né, da UES, que busca organizar os docentes da UES em defesa das condições de trabalho e da universidade, de forma que a UES se mantenha uma universidade pública, gratuita, de qualidade, socialmente referenciada. E esse trabalho da Sindoesse vem se dando de maneira autônoma, democrática e combativa desde 2002. Por isso, nós temos muito a comemorar as lutas que empenhamos ao longo desses 15 anos, as vitórias, as conquistas, aquilo que avançou na UES e aquilo que foi trazido de frutífero, né? Aquilo que foi avanço no trabalho, nas condições de trabalho dos professores, dos docentes daquela universidade. Então, para celebrar, né, esses 15 anos, embora tenhamos muito a comemorar, nós estamos numa conjuntura muito difícil para a classe trabalhadora, numa conjuntura muito difícil para as universidades públicas, sobretudo para as universidades estaduais, e ainda assim nós precisamos nos alegrar para arrancar força, né, e energia para lutar diante dessa conjuntura de ataque aos trabalhadores. Por isso, a gente vai celebrar sim, e celebrar com um seminário, né, que vai refletir sobre essa história de luta da Sindoesse, o significado político da Sindoesse na vida da Universidade Estadual do Ceará. Então, no dia 14, às 18 horas, no Auditório Central, a gente está realizando um debate com representantes de todas as gestões. Nós estamos na 8ª gestão da Sindoesse, porque cada gestão tem 2 anos, né? Então, o representante de cada gestão vai estar numa mesa, compondo essa mesa redonda, discutindo a história de lutas empenhada na UES ao longo desses 15 anos, que se deu em articulação também com o Sindiúva, que é o sindicato, que é a seção sindical da UVA, e o Sindurca, que é a seção sindical da URCA, que são as 3 universidades estaduais, que nós dizemos que são co-irmãs, que lutam juntas porque têm as mesmas dificuldades, enfrentam o mesmo governo, né, enfrentam as mesmas pautas de lutas. Então, a gente vai traçar nesse dia 14 essa história de luta que foi, né, encaminhada aí por essas sessões sindicais. E no dia 15, pela manhã, nós vamos ter um debate que é a expropriação dos direitos, na atualidade, a expropriação dos direitos sociais e trabalhistas e a organização da classe trabalhadora e o movimento docente. O que acontece hoje, né, diante de todo o ataque aos nossos direitos, aos direitos dos trabalhadores, dos servidores públicos, dos docentes, né, de todas as categorias em geral, e como é que a classe trabalhadora está se organizando diante desse cenário, e especialmente o movimento docente. Para fazer essa discussão, nós temos a presidente do ANDES, Sindicato Nacional, Blin Farage, que vai estar aqui com a gente. Outro nome complicado. Blin Farage. E o professor Rodrigo Castelo, a professora Blin Farage é da UF, da Universidade Federal Fluminense, e o professor Rodrigo Castelo, que é da Unirio,
professor da Unirio, né, que também é diretor da Unirio. Então, são todos do movimento docente, pensando essa realidade das universidades brasileiras, das universidades públicas e das lutas dos docentes em defesa dessas universidades, bem como das condições de trabalho dos docentes e dos servidores públicos em geral. Muito conhecimento aí rolando. Mas, para finalizar, nós ainda temos uma grande celebração. No dia 15 à noite, às 19 horas, vai ter uma festa no Submarine, com uma solenidade de comemoração, com homenagem a todos que fizeram parte, todas que fizeram parte dessa sessão sindical e os diversos sujeitos que contribuíram na organização dessa sessão sindical. E também vai ter uma atração cultural, que é a banda Vintage, né, para a gente nos animar, nos fortalecer, rememorar todos esses anos, né, também com tudo de cultura que esses anos trouxeram para a gente. Então, o pessoal da UES aí de olho nessas comemorações, festividades, não só na festa, que parece que vai ser muito interessante, mas também... E nessa festa também vai ter o lançamento do documentário, que é um documentário que está acabando de ser produzido pelo Henrique Dídimo, né, e toda uma equipe da CIUS que está apoiando, que é o documentário 15 anos da CIUS. Olha aí, que bacana! É muito legal a quantidade de produção de conhecimento que vai ser feita na comemoração desses 15 anos. A gente já tem a primeira pergunta da Beth Silva, ela quer saber como você vê o espaço oh, meu Deus do céu, agora vai de novo. Ecober, que funciona na UES. Então, o espaço Ecober é mais um dos espaços de resistência na UES. Na UES, a gente fala que a UES existe porque resiste. Nós temos diversas formas de resistência, a CIUS é uma delas. Mas a Ecober também, que existe desde o início dos anos 2000, não sei exatamente o ano, é um espaço de terapias alternativas, de saúde coletiva, que a saúde coletiva, né, profissionais da saúde coletiva têm tentado, e da saúde alternativa, têm tentado manter na UES como um espaço de acolher pessoas para serem cuidadas, como um espaço em que tem cuidadores especiais, né, voltando a atenção para a saúde dos profissionais daquela universidade, dos estudantes e da comunidade em torno. Na verdade, assim, é um lindo projeto de extensão que é mantido dentro da universidade, mas muito pela força, o entusiasmo e o empenho e a dedicação de muitos profissionais que lá estão, muito mais do que por qualquer recurso público que tenha de investimento nesse sentido, que é um espaço muito rico para cuidar da saúde. Olha que coisa interessante, não sabia que existia esse espaço. Lá tem reiki, massagem, yoga, tratamentos com plantas medicinais, e é um espaço aberto à comunidade. Toda a comunidade o nosso produtor é ex-aluno, formado pela filosofia da UES. Tu nunca falou nesse espaço, Gomes Silva? De 2000, não é recente, não. Ele existe assim, por trás, né, daqueles prédios que fica tanto o auditório da Pró-Reitoria de Extensão, o DEG,
fica por trás, naqueles Onde tinha a espaços. quadra das caloradas. E foi exatamente. E é um espaço que foi Exatamente. construído. Ele falou fora do ar, né, Jonathan Neto? Ele esquece que ele está numa rádio, mas ele disse que fica atrás da onde, Ed? Os alunos localizados? Das caloradas. Nos espaços que eram nas caloradas. Então, o ex-aluno não sabia. A Beth está falando que funciona desde 2005. Valeu pela informação, Beth. O ex-aluno não sabia, mas você que está ouvindo vai agora saber e pode procurar lá o espaço dentro da UES. Que, segundo os alunos, é localizado no lugar que era na calorada. Eu lembro exatamente de 2005, quando a casinha ainda era ali perto, próximo à biblioteca, mas eu achei que podia ser mais existir de antes, porque eu cheguei em 2005 na UES. Olha aí. Chegou junto com o espaço. Bom, a gente já está próximo do minuto do nosso break, Jonathan Neto. Eu já vou adiantando ele, que aí depois a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da universidade pública no Brasil, que vai estar sofrendo ataques até não poder mais. Antes só do break, dizer que o Nelson Cláudio está dizendo: bom dia, gente. Um prazer ficar aqui com você. O prazer é nosso, Nelson. Obrigado pela companhia. Jonathan Neto, hora do break. Seja bem-vindo. Democracia no ar. Bem-vindo ou bem-vinda, né? Fique à vontade. Você está aqui com o programa Democracia no Ar, que é um espaço dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da FBNB, Mova-se, Sintaf, Sinfarce, o Show Advogados Associados e ainda Sindicato dos Bancários. Estamos ao vivo nas emissoras Atitude Popular, Rádio Classista, Liberdade AM de Boa Viagem, Crateús e 25 de Maio FM de Madalena e logo mais a Canudos FM aí de Boa Viagem no decorrer da sua programação local. Vai reprisar esse programa para você na íntegra. Estamos ao vivo na página Democracia Participativa CE do Facebook, na página do Daniel Pio Bezerra, do blog da Dilma, e outras páginas pessoais que estão compartilhando o programa Democracia no Ar. Esse programa, o Democracia no Ar, é uma realização do movimento Democracia Participativa. Agora 10h27. Atitude Popular. Sua rádio com atitude. Espaço Parlamentar Popular. A voz de quem luta no parlamento em favor dos interesses populares. Alô, parlamentar. Chico Lopes. As mudanças em direitos dos servidores públicos debatidas recentemente parecem minar ainda mais a debilitada popularidade do presidente Michel Temer. O deputado Chico Lopes expôs a insatisfação. Primeiro, Temer não é o presidente da República. Ele está fazendo tudo isso que chama Meirelles. É a prioridade máxima dos interesses externos do país. O deputado lembra que as pessoas mais atingidas pelas medidas em relação ao serviço público são os que não possuem condições de arcar com as opções privadas. Quando eu ataco o servidor público, eu não estou atacando só o servidor público. Eu estou atacando aquelas pessoas que precisam do serviço público, como da saúde, como da segurança, como da educação. Mas o Temer, ele sabe disto. Agora, ele está a serviço não dos interesses do povo brasileiro, mas de umas elites que têm vergonha de ter nascido no Brasil. Atitude Popular. Sua rádio com atitude. Agora, 10h28. Voltamos com a segunda parte do programa de hoje, Democracia no Ar. Marina Valente. Obrigada, Jonathan Neto. O Souza Júnior, nosso querido diretor-geral, está dizendo o seguinte: bom dia para todos e todos. Este programa tem como um dos seus objetivos congregar as melhores lutadoras e os melhores lutadores do nosso povo em uma grande frente contra o conservadorismo e o golpismo, em que se insere a indispensável presença de professores, alunos e servidores das universidades. O recado do Souza Júnior para nós hoje. Bom, eu brinquei com essa questão do espaço, né, dos alunos participarem, mas uma das coisas que eu acho mais interessante da universidade pública é a quantidade de vida que tem nela. A quantidade de ideias que se encontram, que de repente alguém está fazendo uma extensão, alguém está fazendo um projeto. Essa coisa de respirar, de borbulhar cultura, de borbulhar conhecimento. E eu queria que você fizesse um comentário antes de a gente passar para a nossa entrevistada, o Ibiapino, sobre a importância da universidade pública e a questão desse ataque que ela está sofrendo, né? As federais, inclusive, a gente está falando da questão estadual, mas as federais, então, estão num nível absurdo, né? Que a gente, inclusive, vamos entrevistar essa semana, né, o pessoal da ANUFS, né, está previsto para
Depois de amanhã, a gente vai receber aqui o pessoal da DUFS para falar sobre isso, sobre essa prisão dos reitores, essa barbaridade que a Polícia Federal está cometendo dentro dos campos das universidades. Mas a UES também não está fora da metralhadora golpista, né? Então eu queria que você falasse um pouco, Gapina, sobre isso, sobre esse ataque à educação no nosso país, e por que a nossa educação é tão importante e precisa ser levada um pouquinho mais a sério. Também, vamos começar pela ideia de academia. O Sócrates, que fundou esse conceito na Grécia. Ele juntava debaixo de um pé de árvore, qualquer local, numa casa qualquer, um monte de jovens que iam dialogar sobre temas importantes da época. E ele chamou isso de academia. E daí se desenvolveu o conceito e hoje as universidades são academias, porque é ali o ponto onde o espaço, né? Falando geograficamente da ciência e geografia, ali o espaço onde as pessoas se reúnem com conhecimento refinado, e que esse conhecimento é muito importante para o desenvolvimento da democracia, para o desenvolvimento da educação, da ciência, da filosofia e tudo mais. Agora vamos saindo da Grécia e chegando na UES. A UES é uma importante universidade. Grandes e excelentes professores, cientistas aqui do Ceará, e também outros cientistas do Brasil e até do estrangeiro, que têm ajudado muito no desenvolvimento do nosso Estado e, por conseguinte, do nosso país. Eu lembro aqui um fato importante, professor, da Fundação do INE, Instituto do Movimento Operário, que deu uma contribuição muito grande nisso. O professor José Ferreira de Alencar era antropólogo da Universidade Federal, e da professora Suzana, e outros professores da UES. E eles fundaram esse instituto que pesquisou muito, fez muita pesquisa científica, e professores de esquerda engajados. E a UES tem passado por um desmonte, realmente. Todos os governos, e aqui recente da nossa história no Ceará, têm contribuído muito para desmontar a UES. E, Marina, em relação à sua pergunta, eu não entendo nossos queridos internautas que estão nos acompanhando e nos acompanham, como já falou aí o Geraldo, do Sindicato dos Eletricitários, o professor Antônio Carlos, que é professor, e outras que falaram também, que acompanharam e que estão compartilhando, nós estamos sofrendo um ataque grande. É preciso resistir isso. E qual deve ser a grande ideia? Vocês anotem aí nessa agenda, porque no futuro a gente vai ver quem está falando a verdade. É para desmoralizar as universidades, para sucateá-las e depois se desfazerem delas, para fazer prevalecer as universidades particulares. Esse é o grande objetivo. Os ataques todos é para isso. Meus caros jovens, vocês são hoje os acadêmicos do Sócrates. Vocês estão reunidos nos centros científicos de maior importância desse país. Lutem por isso, acadêmicos. Lutem por isso. Esse governo que manobra o Brasil, porque ele não foi eleito democraticamente, ele está aí por um golpe, por um ataque à democracia, congelou recursos para a educação e para o desenvolvimento científico por 20 anos. Esse mesmo vagabundo acaba de aprovar agora uma medida, e eu quero chamar a atenção de todos vocês, por favor, façam uso da razão, do conhecimento da ciência. Ele, através de medida provisória, eu não vou falar aqui hoje o que é medida provisória, no outro programa aí eu poderia falar o que é isso, em virtude do tempo, e a nossa questão aqui é outra.
eu vou falar do caráter de medida provisória. Mas, por medida provisória, que já é um absurdo, ele vai dar gratuitamente R$ 1 trilhão para as petrolíferas. Além dessas empresas estrangeiras adquirirem o nosso petróleo, eles vão ficar por 28 anos, a partir de agora, já foi aprovado por maioria, eles ganharam por 26 votos. A direita ganhou por 26 votos, que a esquerda, o PT, o PCdoB e outros PDT votaram contra. Então, R$ 1 trilhão para essas empresas. São 50 bilhões por ano. Eu queria pedir a vocês, as paneleiras e os paneleiros, que fizeram uma guerra tão grande, porque, inventando, inclusive, que a Dilma tinha vendido, que é uma mentira. Aliás, não tinha comprado a refinaria de Passadina, R$ 1 bilhão. 1 bilhão. Vocês fizeram uma guerra de 3 anos do prejuízo, que é mentira. Essa Globo, que é uma empresa vagabunda, ela mostrava muito de ferro velho e enferrujado. Entendeu? Para fazer caracterizar aquela imagem. Então, 50% dos papéis e o petróleo que lá tem, e pode não ter sido um bom negócio. Eu acho que talvez não foi um bom negócio, mas não deu prejuízo ao Brasil de jeito nenhum. 1 bilhão. Vocês sabem quanto é 1 trilhão? É 1.000 bilhão. Então, 0,01%, ou seja, um pedacinho de 1%, é o que esse bilhão da compra da Passadina significa para 1 trilhão de prejuízo que o Brasil vai ter, que vai dar a grandes empresas internacionais. E vocês não reclamam nada disso. Para terminar aqui, Marina Silva e acadêmicos. Vocês sabem quanto é? Vocês estaram com a Marina Silva hoje. Oh, meu Deus. Olha, eu não quero ter nada Marina Valente. Por isso, eu vou logo dizendo que com a Marina Silva, do jeito que ela ficou, eu não quero ter nada. Marina Valente. O cérebro engana a gente às vezes. O que estão dando para essas empresas multinacionais é exatamente 50% de toda a riqueza do Brasil. Imagine, toda a riqueza do Brasil, produzida durante um ano, vai para as empresas multinacionais. Aí a educação perdeu. É vender o país a preço de banana e tudo bem, porque afinal de contas a mídia resolveu que isso pode. O Márcio está aqui atrás, ele podia até pegar o microfone, mas ele mandou a pergunta por escrito. Ele diz o seguinte: se o tema é a universidade, é bom lembrar que André Singer publicou a seguinte coluna há poucos dias. É óbvio que estamos diante de uma ação orquestrada e arbitrária, usando os mecanismos de exceção abertos pela conjuntura política, com o objetivo de desmoralizar o sistema público de ensino superior no Brasil. Se a sociedade civil não for capaz de superar as divergências e se unir na defesa da universidade, teremos perdas irreparáveis, não só na educação, como na democracia. A pergunta é a seguinte: como defender a universidade em tempos sombrios? Será que não precisamos de barricadas? Então, a pergunta fica aqui para os índios e a gente querer saber também um pouco a sua opinião sobre esse desmonte que está acontecendo nas universidades públicas. Então, esse desmonte que se apresenta hoje no âmbito das universidades, e em especial a gente pode falar das universidades estaduais em todo o país, não é só no Ceará, né? As universidades estaduais em todo o país, elas têm feito parte das medidas regressivas implementadas também por um governo ilegítimo, né? O governo federal. Por quê? Os direitos sociais, à medida que os direitos sociais são desmontados, a educação pública também vem sendo desmontada. E mesmo as universidades estaduais, há uma articulação dos estados com o projeto hegemônico de desmonte em nível das universidades públicas.
né? Cada estado caminha por vias diferentes, mas com o mesmo objetivo. Nós percebemos claramente que há uma posição dos governos estaduais de privatizar as universidades públicas. E aí não é só sucatear as universidades públicas para simplesmente abandonar e dar espaço às universidades privadas. É privatizar esse patrimônio público que nós temos em nosso país, o patrimônio das universidades públicas, porque em todos os estados, embora com especificidades diferentes, as ações voltadas para as universidades estaduais não estão acontecendo de formas isoladas. As universidades, elas são atacadas, elas são sucateadas, as universidades, há todo um descaso com as universidades estaduais. É só a gente olhar para as universidades estaduais do Paraná, de São Paulo, do Rio de Janeiro, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, a UERN. A Universidade Estadual do Rio de Janeiro, uma das maiores universidades estaduais de referência, na verdade, o ataque no Rio de Janeiro a todos os servidores públicos, né, que ficaram sem salários, que ficaram sem a atenção do governo do estado, mas a UERJ sofreu um ataque em especial. E aí dizendo que a universidade é um custo muito alto para o estado e que essa universidade, que diante da dívida pública, o governo não teria que arcar com os custos com aquela universidade. Quando não é verdade, a universidade não representa o maior custo, a universidade não está desmontada, a universidade não está na crise que se apresenta como se fosse uma grande crise para o governo resolver. Na verdade, é uma negação daquela universidade para que ela possa ser privatizada, né, para que ela possa passar para as mãos da iniciativa privada. Mas os professores e estudantes têm resistido muito no Rio de Janeiro, como também no Rio Grande do Norte, aqui perto da gente, na Paraíba, a Universidade Estadual da Paraíba, ela tem uma situação muito semelhante com a UES, em que o governo é superavitário, o Estado é superavitário, ainda assim eles argumentam o risco da dívida pública para não investir na universidade, para contingenciar os gastos com as universidades estaduais. No caso da Universidade da Paraíba, eles têm autonomia financeira, ainda assim vem sofrendo sérios ataques do governo. Aqui nós não temos autonomia financeira, e há uma grande discussão sobre a autonomia das universidades estaduais do Ceará, mas ainda assim o governo é superavitário, e ele faz questão de dizer isso, que o Estado do Ceará, o governo Camilo Santana, faz questão de afirmar que o Estado do Ceará é superavitário, mas utiliza de várias justificativas para contingenciar, para cortar, inclusive, os investimentos das universidades estaduais do Ceará. Só a UES, só a Universidade Estadual do Ceará, esse ano, teve um corte de custeio de quase 4 milhões de reais. Quase 4 milhões de reais. Eu queria até perguntar sobre isso também, porque a gente... não é de hoje a questão da UES, né? A gente está falando da questão do governo atual, mas não é de hoje a questão do funcionamento da UES, do governo priorizar ou não a UES, né? Enfim, por várias vezes falaram, olha meu Deus, olha o trava-língua, em federalizar a universidade. Foram muitos processos de greve que a universidade passou em função justamente de uma falta de diálogo com os governos estaduais. Eu queria saber
Que relação é essa que o governo do Estado do Ceará, que relação difícil é essa que o governo do Estado do Ceará tem com a universidade pública, né, estadual, no sentido de também contribuir no desmonte dela, né, numa falta de diálogo até com o seu corpo docente, né, enfim, de não conseguir fazer nem processo de negociação de uma forma tranquila, adequada. Queria que você falasse também um pouco disso, né? Porque a gente está falando de desmonte recente, mas no caso da UES, esse desmonte ainda é herdado, né? É longa data. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como disse, né, o Ibiapino aqui, é de longa data o desmonte das universidades estaduais e é de longa data a história do descaso dos governos para com as universidades estaduais do Ceará. O governo Cid Gomes, né, ao longo dos 8 anos de governo, ele já dizia que a Universidade Estadual do Ceará é um erro, que ela não deveria existir, né, e que ela era apenas um peso para o Estado, que ela representava apenas um peso para o Estado. Dê licença um segundo. Se a oligarquia Ferreira Gomes não existisse, o Ceará e a UES eram melhores. O erro da natureza foi produzir essa oligarquia que já serviu a ditadura militar e que é oligarquia e que mente e que sempre agrediu o povo do Estado do Ceará, principalmente os professores. O erro não é a existência da UES. O erro é a natureza ter produzido coisas tão ruins como é essa oligarquia Ferreira Gomes. Pois é. E foi esse mesmo governo que disse que os professores, né, quando se referia aos professores da rede estadual, deveriam trabalhar por amor, né, e não deveria estar lutando por salário. Mas a Universidade Estadual do Ceará, nós, os docentes, mesmo com todos esses ataques, desde 2002, a gente vem travando uma luta ferrenha contra esses governos, né? Desde o governo Cid Gomes, era o governo que dizia que não recebia categorias em greve. E nós, todas as vezes que entramos em greve, nós fomos recebidos. Desde o governo Lúcio Alcântara, quando a gente ainda estava em greve, nós pressionamos o governo Cid Gomes a, quando assumisse, né, já que na campanha o governo Lúcio Alcântara não se comprometia também em receber, em solucionar a reivindicação dos professores por melhorias salariais, por uma carreira de professores, por um plano de cargos, carreira e vencimento. O Cid Gomes se comprometeu a receber os professores quando assumisse o governo, recebeu os professores e assumiu o compromisso de implementar o nosso plano de cargos, carreiras e vencimento. Só que ao longo do primeiro ano, ele não cumpriu com esse compromisso, nós precisamos entrar em greve novamente e pressionar esse governo e ocupar a Assembleia Legislativa para poder o governo, de fato, assegurar a implementação do nosso plano de cargos, carreira e vencimento, que só em maio de 2008 é que foi implantado, depois de muita luta, né? Desde 2002, os professores vinham lutando por concurso público para fazer a universidade funcionar, quando a Assembleia se assumiu. E, a partir de 2006, nós passamos a lutar por melhorias salariais para os professores e também por uma carreira docente. Então, ao longo desses anos, né, concurso público e melhoria salarial só aconteceu quando os professores entraram em luta, fizeram frente, fizeram barricadas e entraram em greve e pressionaram os governos a assumirem esse compromisso com as universidades. Também as verbas para assistência estudantil,
melhoria da infraestrutura, restaurante universitário, biblioteca, unidades do interior, só melhoraram com a luta, com a organização de professores e estudantes daquela universidade. Então, tudo isso que faz a gente dizer que a UES existe porque resiste. Porque tudo que acontece nessa universidade, assim como na URCA e na UVA, é pela força da organização dos professores e dos estudantes que fazem frente a esses governos que ainda dizendo que as universidades não são importantes, que não são a prioridade do Estado. O governo Camilo Santana recentemente disse para uma professora nossa, representante da SINUES, em Tauá, quando visitava o CECITEC, que é a unidade de Tauá, dizia, para inaugurar, né, uma pequena benfeitoria lá, ele dizia que não podia receber os professores, com apelo da professora como ofício para que tivéssemos uma audiência para conversar sobre o incremento salarial dos professores substitutos, que ele se comprometeu desde a última greve e não implementou, sobre os processos de ascensão e progressão dos professores, que ele se comprometeu em tramitar no seu curso normal e até então, né, não está tramitando. Ao solicitar essa audiência lá em Tauá, ele olhou para a professora e disse, olha, eu não tenho só a UES para cuidar, eu tenho outros interesses. Então, é assim, menosprezando a importância, né, de um polo de conhecimento, de produção científica, de uma universidade que faz valer a sua existência enquanto, novamente, está no ranking entre as melhores universidades do Norte e Nordeste, pela produção, pelo compromisso, pelo empenho, pelo trabalho dos docentes e dos estudantes que estão ali naquela universidade, né? Apesar do governo que tem, a universidade ainda está entre as melhores universidades públicas do país. O famoso pulso, e ainda pulsa nesses 15 anos de luta aí do SINDUES. Eu queria pedir licença à convidada e ao nosso comentarista para dedicar o programa de hoje a um tio meu, né, um tio de coração, na verdade, que faleceu esse final de semana no Rio de Janeiro, depois de uma árdua luta contra o câncer. Ele era conhecido carinhosamente como Flávio Orelha e era professor da UENF. Aliás, foi uma das pessoas que ajudou lá a implementação da universidade, teve toda uma luta e vinha sofrendo nos últimos meses, inclusive no Natal do ano passado foi bem pesado, a dificuldade dos atrasos de salário que vem acontecendo nas universidades públicas do Rio de Janeiro. Isso estava começando a ficar complicado, porque ele chegou a ficar 3 meses sem salário, e eu não sei o quanto isso não influenciou no processo de doença e da perda dele, que era uma pessoa muito alegre e que muito querida por todos nós. Infelizmente, é nesse nível que a gente chega na Universidade Pública do Brasil, onde um professor que está com uma doença, que precisa de uma atenção, que precisa de estar relaxado, de precisar estar com a cabeça dele concentrada no seu tratamento, no seu cuidado, ainda tem que estar lutando para sobreviver ao servir ao público, ao servir à educação, ao servir ao conhecimento. Então, eu dedico o programa de hoje, claro que a todos os servidores aí, professores da UES, que brilhantemente merecem a referência da sua luta, mas eu queria dedicar também a ele, que nos deixou esse final de semana, professor Flávio Orelha, da UENF, né, uma universidade que é lá do Rio de Janeiro, na verdade. É uma universidade também que está lutando contra os ataques do governo estadual. Exatamente. O problema lá é esse, né? Ele ficou realmente 3, 4 meses, às vezes, sem receber, sem ter como pagar as contas ou comprar alimento, e, enfim, lutando contra uma doença grave. Então, você imagina o quanto isso não influenciou na perda dele esse final de semana. Então, eu queria dar essa dedicação, esse carinho, já que eu não pude estar lá com a família para me despedir, mas me despeço de alguma forma aqui, dedicando esse programa
a ele. Nós estamos chegando nos minutos finais, faltam 5 minutos para a gente finalizar. Queria as considerações finais da nossa entrevistada. Por favor, volte a convocar o pessoal para estar lá na festa, lá no evento. Então, com esse espírito de luta, de indignação indignação com os ataques desses governos às universidades públicas, aos servidores públicos, que a gente convoca todos os docentes e discentes da Universidade Estadual do Ceará, bem como da URCA, da UVA, e outros trabalhadores, né, outros jovens que tenham interesse em discutir a realidade das universidades, do serviço público, do ataque aos trabalhadores, a estarem com a gente nesse dia 14, discutindo a história de luta da UES, no dia 15, discutindo a expropriação dos direitos sociais, a organização da classe trabalhadora e movimento docente, e no dia 15 à noite, celebrando esses 15 anos da CIUES, os 15 anos de luta, de resistência, de organização, de mobilização, de demonstração de força e de compromisso com a defesa da universidade pública gratuita, socialmente referenciada em nosso país. Beleza, Ibiapina, seu adeus aqui no dia de hoje e até a semana que vem. Adeus não, acho que foi. Basta. Eu quero só aproveitar esse momento para consideração final, para poder dizer que acho que lutar pela universidade pública é um dever de todo cidadão. A universidade produz cientistas desenvolvem o país, um país desenvolvido é bom para todo mundo. Por último, nós estamos passando por uma crise de água. Faz exatamente 6 anos que não tem inverno no Ceará. Os açudes estão todos com muito pouca água, está aí no volume morro. E se janeiro e fevereiro não chover, em março não terá água em Fortaleza, nem para dar água em território australiano. Imagine para o consumo humano e para as indústrias. É um dever nosso poupar água. O senador José Pimentel aprova agora um projeto, mas depois nós falaremos sobre ele, muito importante, que vai possibilitar muitos recursos para o Nordeste, o Norte e o Centro-Oeste em recuperação de rios, de bacias e tudo mais. Então, o pessoal deve procurar conhecer esse projeto de curso, como obter esses recursos para fazer essa manutenção e essa preservação ambiental nos rios e nas bacias hidrográficas, que é para poder a gente, no futuro, bem próximo, ter maiores problemas do que já tem com relação à água, tanto para o consumo como para também a produção. Queria agradecer a presença da nossa convidada, desejar feliz aniversário pelos 15 anos de luta, agradecer a presença do nosso querido Ibiapina, também aqui do nosso Márcio, que está visitante, além do Márcio, está a minha vovó, que veio lá do Rio também aqui, Dona Andiara, está aqui nos acompanhando hoje no estúdio. Amanhã, gente, eu infelizmente não estarei com vocês, terei um exame de sangue que eu tinha que fazer seríssimo, não fiz até hoje. Vou fazer amanhã, mas o Souza Júnior vai estar tocando programa junto com vocês. Com você, Jonathan Neto. Acabamos de ouvir e de conferir o programa Democracia no Ar, que é um programa dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da FBNB, Sintaf, Sinfarce, Nova-se, o Show Advogados Associados e Sindicato dos Bancários. Apresentação, Marina Valente, produção de Esdras Gomes, locução técnica e intervenções comigo, Jonathan Neto, comentários de hoje, Antônio Ibiapino. Agradecemos as nossas parceiras, Rádio Classista, Peludos FM, Liberdade AM, Camponesa FM e 25 de Maio FM. Ainda ao blog da Dilma, ao Daniel Pio Bezerra, páginas aí no Facebook, e a você também que compartilhou e fez reverberar, e vai fazer com certeza reverberar mais ainda este programa aí no Facebook. Sendo assim, te convido para uma nova edição
amanhã, a partir das 10 horas da manhã, do Democracia no Ar. Lembrando que sindicato é uma associação de trabalhadores e trabalhadoras em defesa dos seus direitos. Fique forte, seja sócio do seu sindicato. A todos, a todas, bom dia, boa tarde, boa noite e até lá. Democracia no Ar. Atitude popular. Sua rádio com atitude. Se você puder perder para esse hoje, que foi veiculado de 10 às 11 da manhã nesta emissora, agora você pode ouvir e